Rogério. Olá, Gonçalo. Sem ser o nome, local e atividade da empresa. Ok, meu nome é Alder Cardoso, estamos situados em Vila de Conde, na freguesia de Árvore. A empresa tem como nome comercial Dalgás, no entanto, o nome oficial é Júlio Alder Cardoso Limitada. Temos como principal atividade estações de gás, ar-condicionado, climatização e também reparações a nível de caldeiras, esquentadores e esse tipo de equipamentos. Fazemos muito comércio doméstico, alguma indústria, portanto, é um bocadinho este tipo de serviços que nós tentamos abranger. Ok. Como era a situação antes da introdução da Agence? Ora, como é que era? Era um caos organizado. Efetivamente era um caos organizado, porque eu organizava à minha maneira, tinha tudo controlado, mas estava tudo muito na minha cabeça. Como é que isso te fazia sentir? Alguma angústia. Quando digo alguma angústia, porque sentia que se um dia tivesse a necessidade de passar isto para alguém, e quando digo passar para alguém não é passar negócio, mas é pontualmente, devido a uma necessidade qualquer, que alguém tivesse de tomar conta deste negócio durante um período, que seria muito difícil. Não para mim, mas para outra pessoa. Porque efetivamente os procedimentos estavam muito claros na minha cabeça, mas muito pouco claros para quem pegasse nisto. No entanto, isto tem tudo uma razão. E qual é que é? Eu, à semelhança de muitos empresários da minha idade e com a minha escolaridade, que eu não tenho mais que o 12º ano, nós fomos crescendo. E quando fomos crescendo, fomos aprendendo. Eu lembro perfeitamente que aqui no escritório, que não era bem assim, que tinha uma capa para um cliente, mas depois começaram a aparecer mais, já tinha 10 capas para 10 clientes. E depois dentro de cada capa já havia subempreitadas. E as coisas foram crescendo e eu também fui aprendendo. Conclusão, isto vai-se desenvolvendo e vamos criando aqui alguns procedimentos que saem da nossa cabeça. Volto a dizer, a minha escolaridade não é muita, faz falta a escola e também faz falta a experiência de passar por outras organizações e empresas. Porque às vezes traz ideias, traz formas de trabalhar. Para quem trabalhou sempre, que é o meu caso, por conta própria, desde sempre, nós desenvolvemos muitas coisas e também desenvolvemos alguns vícios, ou muitos vícios, e que depois ficamos amarrados a eles. Quando a empresa, porque isto começou com uma pessoa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quando a empresa cresce, começamos a nos aperceber de que efetivamente não podemos trabalhar sozinhos. E tem que ser uma linguagem que não seja só decifrada para a nossa cabeça, mas também por outras pessoas que consigam ler todo o processo. O que não conseguias fazer e que gostarias de conseguir antes de implementarmos o projeto? Bem, efetivamente nesse tempo, antes do 25 é o nome que nós demos a este projeto, havia aqui algumas lacunas, que continuam a haver, mas de uma forma muito mais amaciada, vou chamar assim, como muitas das vezes acompanhar os clientes, acompanhar o pessoal. Os meus colaboradores apontavam-me o dedo que efetivamente que às vezes eu deveria passar mais vezes na obra, e não estou a dizer com isto que as obras estivessem abandonadas por mim, nem nada que se parecesse, mas às vezes é preciso tomar algumas decisões no local. Só que quando estamos em obra, não estamos no escritório. Quando estamos no escritório, não estamos com os clientes. Pronto, e torna-se um bocado difícil. Quando assim é, e quando os procedimentos ou as ferramentas que nós temos, neste caso a nível de software e de aplicações, não nos ajudam, faz com que algumas coisas vão ficando para trás. A faturação, alguns orçamentos. Portanto, com este desenvolvimento, com este passo que nós demos, efetivamente ficou muito mais tempo para fazer outras coisas. No entanto, e agora estou a falar para quem me está a ouvir, não se iludam. Porque quando nós arranjamos mais tempo para nós, não arranjamos nada. Arranjamos mais tempo para pôr ainda mais trabalho nesse tempo que agora está a sobrar. Isso faz com que a empresa vá ser mais otimizada e que consiga evoluir ainda mais. Mas nós enganamos sempre nós próprios que vou ter mais tempo para nós. Não vamos ter mais tempo para nós. Sim, mas conseguimos alocar esse tempo a tarefas que já têm mais valor para a empresa. Exatamente. E aquelas que têm mais valor e aquelas que efetivamente era preciso fazer e que não estávamos a conseguir porque o tempo não estica. Apesar de nós muitas vezes trabalharmos horas a mais, como eu costumo dizer, que somos imigrantes dentro do nosso próprio país. Ok. Ainda aqui na parte do antes da implementação, qual era o impacto negativo ou seja, esses problemas que tinham nas pessoas à volta? O facto da falta de tempo e da falta de lá está,
Falta tempo para conseguir fazer todas as tarefas. Eu não consigo chegar a tudo e volto a dizer que isto é uma microempresa, tem uma forma de trabalhar ligeiramente diferente. Se eu tiver uma falha qualquer da seguinte forma na aquisição dos materiais, o pessoal da parte de tarde vai ficar parado. Não é? Vão ficar à espera. O planeamento vai ter que ser alterado. Quem diz isso, muitas das vezes, o cliente está à espera de uma revisão de um orçamento para decidir se vai fazer ali o upgrade de uma determinada tarefa ou não. Se eu não responder porque não tive tempo, porque estava alocado para outras tarefas, alguma coisa vai empancar. Portanto, isto são pedrinhas que se vão colocando aqui no meio, que faz com que não se consiga otimizar. Eu vou dar como exemplo, que não é o caso, mas empresas que às vezes têm GPS nas carrinhas, o facto de estarem a vigiar os funcionários onde é que eles estão, mas acho que não deve ser essa a intenção, a verdade é que conseguem ver que eles até estão a passar num concelho ali ao lado, na trofa, e ao verificarem isso conseguem pedir e agilizar algumas tarefas da seguinte forma: já que estás aí, vai buscar aquela ferramenta que está para reparar, ou então vai fazer isto ou aquilo, ou então vai visitar um cliente ou visitar uma obra. Portanto, e estas ferramentas fazem com que a gente consiga otimizar. E estas pequenas afinações é que faz com que muitas das vezes uma empresa seja lucrativa ou não, ou seja, ou não produtiva. Uma coisa é lucro, outra coisa é o produzir. Portanto, tudo isto é muito importante. Ok. Agora passando a esta parte de transição, que dúvidas ou receios tiveste antes de iniciar este projeto com a Agile? Dúvidas tive todas e ainda continuo a ter. Porque quem mete o coração e quem mete uma empresa nas mãos de uma coisa que não se vê, que é uma nuvem, é sempre assim uma ansiedade muito grande. Eu ainda estou aqui numa situação um bocadinho híbrida, porque desconfio muito disto. Como também desconfiava do iPhone há uns anos atrás, ou de meter as fotos de familiares também numa cloud e não sei onde é que elas estão, porque eu sou uma pessoa que gosto muito de ver as coisas fisicamente. Portanto, ansiedades temos todas, porque efetivamente as coisas não são palpáveis. Mas tem-se que dar o passo. Porque se eu não tivesse dado o passo há 35 anos atrás, quando comprei, ou 40 anos, ou 30, já não sei, para comprar um telefone, ainda está amarrado àquele telefone de disco que até tinha sido extinguido. Né? O dono da Apple, o Steve, se ele não se tivesse apercebido que o iPod tinha os dias contados, não teria evoluído para o iPhone que nós conhecemos hoje, e então teriam sido as outras marcas, Samsung e outras, que apareceram, que tinham integrado não só o telefone, a internet, o telefone e também a música, e até vídeo. Né? Ou seja, o que é que ele fez? Ele, ao fim e ao cabo, fez um bocadinho de canibalismo, que pôs a empresa dele a comer o melhor produto que eles tinham na altura, que era o iPod, não é? Que era o que mais vendia cerca de 40 e tal por cento. Não é? Portanto, às vezes tem-se que dar o passo, temos que acompanhar, não de uma forma cega, mas temos que acompanhar. Ok, eu sei, gosto de responder aqui à minha próxima pergunta, que era o que fez avançar na mesma. Se queres complementar com alguma coisa? A necessidade. A necessidade de efetivamente ter aqui uma ajuda, um bocadinho automática. A minha procura sempre por coisas diferentes e de andar sempre um bocadinho à frente. Sinto que neste tipo de empresas familiares, vou chamar assim, com 5, 6, 7 colaboradores, considero que seja uma empresa familiar. Eu sinto, e quando me comparo com os meus colegas, tem alguns com quem eu me reconheço, que também que estão mais ou menos ao meu nível, e não pensando que eu sou aqui um topo, não é? Mas sim, tento procurar. Mas quando comparo com os meus pares, mais ou menos da mesma dimensão, vejo que estamos muito, muito, muito à frente. Já estamos com este passo, estamos ainda muito mais. Mas temos essa necessidade. Temos, porque efetivamente, se as coisas não forem organizadas e se não forem um bocadinho automatizadas, andamos aqui a trabalhar e andamos aqui a trocar dinheiro por peças e por serviços e não se consegue otimizar. E eu também tem a ver com as pessoas, e eu gosto muito efetivamente de ter controle das coisas. Consigo, não sou o homem dos gráficos, mas também, não sou viciado em gráficos, mas também, e gosto de saber onde é que são as coisas, o que é que está. E muitas vezes até as coisas que são más, eu tento monitorizar mais as coisas que são más da seguinte forma: o que é que está a faturar, o que é que me falta orçamentar, que tipo de documentos é que estão a expirar a data, não é? E eu quero saber em que é que estou atrasado. Porque o que é bom é bom, nós temos que controlar o que é mau, que é para tentar corrigir. Okay. Qual é que foi o gatilho? O gatilho para eu avançar para isto? Efetivamente, eu sempre andei aqui à procura de aplicações que me ajudassem nestas tarefas.
nesta tarefa de gerir a empresa. E havia coisas muito soltas e que preenchiam uma parte daquilo que eu tenho de gerir, mas depois nunca preenchi na totalidade. E depois também eram ferramentas, e eu não sou a pessoa que gosta de pagar aplicações, não gosto de ter custos fixos, porque já tenho muitos, não é? E não quero tentar acrescentar. E então, sempre que eu experimentava uma ferramenta qualquer gratuita, e as gratuitas são o que são, não é? É só uma demonstração, e eu vi que aquilo estava muito fechado. Ou para recursos humanos, ou para gestão de salários, ou para gestão de feiras, ou até uma simples agenda, são sempre coisas muito fechadas. E nunca tinha visto nenhuma ferramenta que completasse tudo. No entanto, eu sou um homem um bocadinho das formações. Ok, mas eu dou formação? Não. Mas eu gosto de assistir a formações, gosto de as fazer à noite, não é? Presenciais. É uma forma de, efetivamente, de eu conhecer outras pessoas, ouvir outras conversas, outras experiências, não é? E assim é que nós crescemos. Costumamos sempre a falar com as mesmas pessoas, e não quer dizer que as mesmas pessoas não sejam interessantes, são, mas às vezes precisamos ter outro tipo de experiências. E então, numa das formações que eu me inscrevi, uma coisa que me apareceu na internet, e agora passo a publicidade, que foi a transição digital, era assim o tema da formação, em que ainda era uma formação um bocadinho extensa, de 150 horas, 200 horas, mais ou menos. Isso aconteceu há cerca de 2 anos. E então foi uma formação que foi dada online, em que tinha vários temas. O tema principal era a transição digital, em que depois abordava várias coisas. A organização interna, mas tudo ligado muito a aplicações, software, a organização interna, internet, segurança na internet, as aplicações em vários módulos, marketing digital, e aquilo despertou-me. No entanto, apareceu-me aqui uma pessoa, que se calhar depois me vai ouvir, que estava a dar ali uns módulos em que mostrava as várias aplicações. O Sesame, e que lá, como eu falei há um bocado, eram coisas muito modulares. Mas a verdade é que deu para perceber que existia quase que solução para tudo. Ok, isto é interessante, mas eu quando é por ela estou a pagar um para recursos humanos, outro para controlar as feiras, outro para controlar ordenados, outro para controlar pessoal, outro para controlar a agenda. Eu não queria bem isso. Portanto, eu queria qualquer coisa que me juntasse tudo. Se calhar existe. E eu é que nunca descobri. Se calhar existe. E acredito que exista. E se calhar existe também não é para organizações do nosso tamanho. É para organizações grandes. Eu trabalho também com grandes organizações tipo Portgás e outras, que não vamos pensar que as coisas são controladas numa folha de papel. As coisas estão muito bem pensadas. Só que às vezes não conseguimos transportar isso para uma microempresa. Podemos ir lá buscar o que tem de melhor, mas não transportar. Nem eu consigo pagar um SAP como paga uma Portgás ou coisa do género, que é para conseguir controlar aquilo tudo. Quem diz a Portgás, diz uma câmara, seja lá o que for. Mas eu com essa formação deu para perceber que as coisas existem. Que eu, na minha cabeça, as coisas já existiam. Coisas já existiam, porque se eu tenho necessidade, tem que existir. Alguém já pensou nisso, só que eu não tinha acesso a ela. Perante isso, resolvi, e até porque me apareceu aqui uma pessoa que me disse: olha, tem aqui uma pessoa que é o Gonçalo, que me fez aqui uma aplicação, aqui uma coisa muito simples, em que isto começou a funcionar muito melhor. Eu tenho que gerir cerca de 600 pessoas, em que antigamente era tudo à mão, e agora quase de uma forma automática aquilo funciona. Assim, sozinho? Sim, funciona. Temos que dar uns ajustes, mas aquilo funciona. É uma grande ajuda. Ok, venha o Gonçalo. Está aqui o Gonçalo. Está aqui o Gonçalo. Pronto, e a partir daí as coisas começaram a fluir muito melhor. Ok. Na implementação, sentiste que tiveste de adaptar às ferramentas que foram implementadas, ou as ferramentas a que se adaptaram mais à forma de trabalhar da Algás? Nem uma coisa nem outra. Porque a ferramenta foi construída de raiz. Eu não tive que me adaptar, só tive que foi dizer ao Gonçalo, a ti, quais é que eram as minhas necessidades. Pronto. Eu não tenho muita capacidade de estar a desenhar o esquema, porque as coisas sempre funcionaram de uma forma fluida dentro da minha cabeça, só que o grande problema foi depois eu tentar explicar como é que as coisas iriam funcionar. Passado algum tempo eu comecei a perceber que não valia a pena eu estar a tentar desenhar, que não iria conseguir, então eu comecei a dizer: eu preciso que faça isto. Preciso, ou seja, eu só apresentava o resultado final daquilo que eu necessitava. E o Gonçalo é que depois conseguiu agilizar isso. No entanto, a ferramenta, como não existia, a adaptação da minha parte foi zero. Porque começámos do zero. Ok. Consegues falar um bocado do que é que foi implementado e de como é que a empresa está agora?
Sim, atenção, estava aqui a falar, quem está aqui a ouvir, parece que isto é muito escritório. Isto tem escritório, e efetivamente o escritório agora saiu do próprio escritório, saiu daquele espaço, porque eu na rua ou em casa, no sofá, é como se estivesse no escritório, com o table, com o computador, ou até mesmo com o telemóvel, um bocadinho mais limitado, é como se estivesse aqui dentro, consigo fazer tudo. Mas não só. Havia sempre aqui uma barreira entre o pessoal operacional que tinha que trazer papéis, informação, fotografias, vídeos das obras, pedidos, em que havia sempre uma barreira para que a informação passasse lá de fora, cá para dentro. Não quer dizer que eu criasse essa barreira, mas havia aqui um obstáculo. Com esta aplicação que nós desenvolvemos, fizemos com que efetivamente, e vou dar como exemplo, quando alguém me dizia: Helder, é preciso comprar uma caixa de qualquer coisa, colibeda, silicone, uma espécie não sei das quantas, eles passavam essa informação. Agora não. E eles, com a aplicação deles, vão à parte da falta de material e eles é que vão lá meter, a dizer o que é que falta. Faz com que quando eu vou para a rua, e agora estou a falar só de uma vertente, de uma das pequenas coisas, mas que são aqueles saltos de gigante, não é? Eu quando estou na rua já não tenho que pegar no telefone a dizer: olha, o que é que faz falta, o que é que estraga. Não, eu só abro a aplicação e está lá tudo restado. E ainda mais, quando faço a compra, aquilo, clico lá no determinado sítio e aquilo desaparece. Está dado como comprado. São estas pequenas coisas que fazem com que as coisas sejam muito mais fluidas. E temos todos a mesma linguagem. Eu vou dar como exemplo: o pessoal vai para uma obra. E quando são orçamentos, eles têm que fazer o trabalho e pronto. Quando não são orçamentos, quando a gente chama de folha de serviço, para outros é ordem de serviço, o pessoal tem que apontar o que é que fez, o que é que não fez, as horas, o que é que... relatório. E antigamente deixava-me aqui em cima da secretária. A minha empresa não é melhor nem é pior do que as outras, mas os papéis são coisas que se perdem sempre. E muitas vezes, passado 2 ou 3 dias, onde é que está o papel? Eu deixei ficar aí. É fácil dizer que deixou ficar 3 dias quando já passaram 3 dias e mais 50 mil trabalhos. E se calhar até deixaram. E se calhar até foi eu que perdi, ou então classifiquei mal e meti no sítio errado. Agora não. E eles próprios, em obra, é que fazem os apontamentos e estão a meter na nossa base e está tudo interligado. E eu estou a ver o que é que eles estão a fazer. E eles conseguem ver daqui a 2 ou 3 semanas, ou daqui a 2 meses, o que é que foi feito, quem é que esteve lá, quem é que esteve na obra. Assim é fácil também pegar no telefone e ligam para o outro colaborador o que é que está feito, o que é que não está feito, tirar algumas dúvidas. Portanto, isto tudo funciona. Ou seja, aquela divisão invisível, e volto a dizer, não é que haja uma divisão, que nós somos todos colegas, que daqui do escritório, back-office para o armazém e depois para a obra, essa barreira que existia deixou de existir. E com mais, temos todos nós acesso a toda a informação que deve ser partilhada. Como é que isso faz sentir agora? Faz sentir bem, faz-me sentir orgulhoso. Sinto-me bem. Sinto-me bem. Ok, e o que é que consegues fazer hoje que não conseguias fazer antes? O que é que consigo fazer hoje? Tenho aqui, tive uma experiência e também foi uma das razões para eu avançar para dar este passo, é que efetivamente as coisas foram crescendo e eu percebi que não conseguia tomar conta disto. Mas então não consegues tomar conta de que forma? Sozinho. Precisava ter ajuda. E já tive aqui algumas experiências em que quando eu colocava aqui alguém ao meu lado, eu ficava super cansado, mas super cansado, só de explicar os procedimentos. E porquê? Porque os procedimentos estavam todos na minha cabeça, na minha linguagem, certo? E quando eu queria passar isto cá para fora, tornava-se difícil. Eu notava que a pessoa ficava super cansado, mas eu ainda muito mais. E chegava ao fim e dizia assim: as coisas que tu fazes, cada vez nós fazemos coisas no dia a dia, de uma forma automática, que não temos ideia do que é que estamos a fazer. E quando estamos a passar essa informação para outra pessoa, que temos a noção da quantidade de coisas que fazemos, que para nós até parecem normais, mas é muita informação. E ainda hoje, eu quando explico alguma coisa, estou sempre a dizer: ok, estou a explicar isto, estou a dar este módulo, uma maneira de dizer, a verdade é que depois tem aqui o plano A, plano B, C, D, porque nada é fechado. Então, neste momento tenho aqui uma colaboradora a trabalhar comigo, que foi muito fácil, também devido às capacidades dela, mas muito fácil de explicar. E porquê? Porque a experiência que nós tivemos aqui juntos, de desenvolver esta ferramenta, obrigou-me a que pusesse as minhas necessidades e que pusesse os procedimentos de uma forma muito clara. Caso contrário, se as coisas não fossem claras, não havia forma de passar para o computador. De uma forma matemática, vou chamar assim, não era possível. Isto não está a falar aqui de história nem de filosofia, são coisas matemáticas. Ou é ou não é. Pronto. E eu, ao fazer isso, tive que arrumar as ideias na minha cabeça,
de forma que haja uma linguagem de forma que qualquer pessoa consiga perceber. Conclusão, como ainda agora falei, tem aqui uma colaboradora aqui ao lado e ela com muita facilidade, quando digo com muita facilidade, em cerca de um mês e meio, e eu diria que ela já toma conta disto a 40%. Ela está aqui a ouvir ao lado e ela pensa que já sabe a 100%, mas ainda há muitas mais coisas que eu tenho que ensinar porque efetivamente as coisas são pesadas, mas é fácil. Os 40% que eu expliquei foi fácil apanhar porque a ferramenta ajuda e muito. E eu não estou aqui a vender nada que eu não vendo estas ferramentas, só estou a tentar aqui ajudar o Gonçalo a explicar. Exato. E que impacto positivo é que isso teve noutras pessoas à tua volta, na implementação deste projeto? Posso falar a nível familiar, isto era uma angústia que eu partilhava com a minha família, de que precisava dar o pulo, e eles também não sabiam como é que eu me ia ajudar, e não foram eles que ajudar, porque não é a área deles. Efetivamente sinto-me mais tranquilo. Certo? A nível de empresa, o pessoal também sente-se um bocadinho mais acompanhado, ou seja, sabem onde é que vão buscar a informação. Isto é como as crianças. As crianças, se não tiverem regras, sentem-se assim um bocadinho abandonadas. Quando as crianças têm regras, sentem-se mais seguras. Okay? É assim que funciona. E o meu pessoal, os meus colaboradores, ao sentirem que está mais organizado, sentem que efetivamente estão aqui numa organização que vale a pena e que funciona bem. E começámos todos a perceber que as falhas cada vez são menos. Apesar de nada ser perfeito e não vai haver nada que seja perfeito. E quando tiver tudo perfeito, há de aparecer outra coisa qualquer. É assim que as coisas funcionam. Okay. E o que é que dirias a alguém que está a ver este vídeo agora e está indeciso em dar o próximo passo? Como tudo na vida, a nível empresarial, a nível de pessoal, a nível de uma doença, seja lá o que for, se a pessoa não sentir que tem o problema, não dá o passo. Parece um filósofo a falar, mas é mesmo assim. Se a pessoa não sentir que tem nenhum problema, se a pessoa não sentir que tem um problema, não dá o passo. A pessoa não vai dar o passo porque eu dei um bom conselho, não vai dar um passo porque viram este vídeo ou estas mensagens, não é para isso que vão dar o passo. Só vão dar o passo efetivamente quando sentirem que tem problema. Isto aplica-se em tudo. Aplica-se no divórcio, aplica-se no trocar de trabalho, no trocar de escola, aplica-se em tudo. Às vezes até eu trocar de restaurante e o almoço todos os dias naquele sítio, enquanto eu não sentir que tenho um problema que já estou a ficar saturado, não, eu vou-me deixando de andar. Porque nós fazemos sempre muita resistência à mudança. Portanto, o passo tem que ser vosso. E se quiserem, não são os outros que vão querer. Nem só vocês vão querer vender, vocês querem vender o vosso produto, porque estão a desenvolver isto, mas eles é que têm que ter a mesma necessidade, eles têm que sentir que têm problema. Caso contrário, não vão lá. Eu digo isto porquê? Porque eu estou a notar, eu de uma forma orgulhosa já tenho mostrado este projeto a alguns colegas e todos acham espetacular e tal. Ok, queres, e eu não estou a vender nada, mas queres te apresento o Gonçalo, que é para ele, Gonçalo, a equipa, que é para também tentar implementar isso. Talvez. No entanto, há uma resposta que eu tenho sempre. Não tenho tempo. As pessoas esquecem-se que têm que perder tempo para depois ganhar tempo. Se não perder tempo, depois não vou ganhar tempo à frente. Porque nós dois aqui, efetivamente, perdemos muito tempo. Não perdemos, ganhamos. Mas despendemos de muito tempo que poderiam ser para outras coisas. Eu vou dar como experiência uma reunião que tive há cerca de 20 e tal anos, uma empresa que fazia climatização para empresas tipo Sonai, aliás pertencia à própria Sonai, e na altura eles mostraram um projeto que iria surgir na cidade de Porto, neste caso Matosinhos, mas no Grande Porto. E então queria que eu também colaborasse com eles lá na parte das obras. Então tiveram a mostrar um projeto que já estava a desenvolver há 5 anos. A projetar uma coisa para que depois fosse feita num ano. E a mim custou-me encaixar um bocado. 5 anos a desenhar uma coisa para depois ser feita num ano? O que é isso? Era o Norte Shopping. Era o Norte Shopping. E é verdade, quando nós vimos o Norte Shopping, se calhar não foi num ano, se calhar foi em 2, mas foi, ou seja, muito tempo a planear, mas quando é para fazer tal, e tudo corre bem. Não é começar a fazer as licenças e agora ver o que é que vamos fazer, se vai ser de 3 ou 4 ou 5 andares, se vai ter parque de estacionamento ou não. As coisas estão muito bem planeadas. É claro que para isso é preciso uma escala. Eu implementei nós implementámos este projeto aqui na empresa quando já começaram a ter um bocadinho de escala.
porque também está a fazer uma ferramenta destas para 2 pessoas, quando uma cabeça consegue gerir 2 pessoas, muito bem. Este tipo de serviços, é mesmo isso, são serviços que nós fazemos quando temos mais do que 4, 5, 6 pessoas, é precisamente ferramentas, caso contrário, fica tudo assente só numa cabeça, e se a cabeça falha, quando digo falha, porque a pessoa está ausente por qualquer razão, às vezes tem umas simples feiras, ou então uma doença ou coisa do género, tudo deixa de funcionar. Portanto, é importante que as coisas estejam muito bem definidas e muito bem, que o desenho esteja muito bem feito, de forma que toda a gente saiba quais são os procedimentos e onde é que pode pegar. O que é que arrependes? Ora, de que é que me arrependo? Arrependo-me de efetivamente não ter empenhado, disponível ainda de mais tempo para o projeto. Porque o que eu me apercebi, e de uma forma assim um bocadinho difícil de perceber para mim, é que tudo aquilo que eu pedia era feito. Não é? E comecei a pedir coisas impossíveis. Olha, quero a lua. E a lua aparecia. Não é? De uma forma, ou seja, pode ter a ver um bocadinho com a minha falta de conhecimento de algumas ferramentas, se calhar algumas coisas que não existiam, mas também acredito, estou convicto que efetivamente algumas ferramentas foram desenvolvidas, algumas ideias, alguns conceitos foram desenvolvidos aqui por nós. E quando digo que me arrependo porque se eu tivesse aproveitado a presença do Gonçalo de uma forma mais intensa, se calhar ainda conseguia extrair mais. Mas também temos que gerir o projeto que estamos aqui a desenvolver e a evolução normal da empresa e o trabalho que estamos a fazer e continuamos a fazer. Para os teus colaboradores, houve muita resistência à mudança? A mudança, o ser humano não gosta muito de mudança. Há sempre resistência. Mas de uma forma geral, eles sentirem-se envolvidos. Sentirem-se envolvidos e também orgulhosos. Quando digo orgulhosos, eles próprios sentem-se mais seguros e mais acompanhados. Mais acompanhados por mim, também por mim, mas pela própria plataforma, porque efetivamente eles conseguem aceder à informação que antigamente dependiam de mim. Portanto, as coisas estão muito mais fluidas. Como é que tem sido o acompanhamento na área de termos de manutenção? Como é que tens sentido esse acompanhamento ao longo deste período pós-implantação? Os últimos 6 meses é manutenção / desenvolvimento. Os primeiros 6 meses foi de uma forma muito massiva, a construir mesmo a base. Daí para a frente foi afinar algumas coisas, e quando digo afinar, alguns erros que se calhar foram aparecendo, foram corrigidos, e depois desenvolver ali mais, afinar. Mas também aqui pelo meio, não é? E nós sabemos o que é que estamos a dizer, todos os dias tínhamos uma tarefa nova. Não é? E eu parecia, ok, corrijo-me isto, aquilo, aquilo outro, mas acrescentar sempre um projeto novo. Projetos mais pequeninos, não há muito mais para desenvolver, mas sempre com um projeto novo. Sempre. E as coisas foram sempre crescendo. Não da forma como foi no início, mas continuar a crescer. E vamos continuar a crescer. Eu digo isto com esta entrevista não vamos terminar aqui a nossa relação. Não. Porque efetivamente conto contigo, se calhar de uma forma muito mais despassada, não é? Mas continuo a contar contigo porque é preciso ainda desenvolver outras coisas que, se calhar coisas que eu hoje ainda não sei que vou precisar delas. Isto é quase mais pressões de futuro. Não é? As pressões de futuro ainda não existem como não existiam os influencers há 20 anos atrás. Ou existia de uma outra forma. Portanto. E as nossas necessidades também são necessidades que ainda vão surgir e que depois vamos pedir a vossa colaboração para colmatar esses problemas. Que problemas é que achas que no teu ramo existem? Que uma solução como esta, que nós implementamos aqui, podem resolver ou ajudar a melhorar? Há um bocado falei da aplicação, uma parte da aplicação, são módulos dentro da própria aplicação, da falta de materiais. São coisas que no dia a dia, uma empresa com 10 pessoas ou 50 pessoas, a mesma ferramenta funciona da mesma forma. Alguém que está na obra, isso acontece comigo no dia a dia, em que efetivamente quando me lembro, quando chegar ao escritório, vou fazer isto, aquilo, aquilo outro, então tenho que ligar para fulano, se eu não apontar, as coisas vai-se meter muita informação pelo meio e vai-se perder. Com o meu pessoal e comigo próprio, quando digo assim, está a faltar este material, eu depois vou apontar, então depois vou comprar. Não vou lembrar. Tem que haver uma linguagem universal para todos e um sítio único onde vamos apontar isso. E funciona na hora de apontar, funciona na hora de comprar, ou na hora de encomendar, ou de pedir os preços. E este tipo de ferramentas faz com que as coisas sejam muito mais fluidas. Mas posso também dar como exemplo, em que os colaboradores têm uma área privada dentro da aplicação
em que eles conseguem ver as férias que já gozaram, as férias que têm para gozar, os recibos de vencimento eu já não lhes entrego, meto lá na aplicação, todos os documentos que pertençam a eles estão lá, às vezes até se recebe para outras coisas, não é? Como o bilhete de identidade, a ficha médica, pequenas coisas que eu sei que é inerente ao funcionário, está na parte dele, serve para a minha organização e que depois está visível a eles conseguem ir lá buscar. Não conseguem mexer, que é para não esbardalhar ali um bocadinho a base de dados, mas conseguem ir visualizar. Temos exatamente o caso da folha de salários. Vai para cada uma das bases de dados dos funcionários, está lá as folhas de salários. E eles, quando querem qualquer coisa, conseguem consultar isto, aquilo. Já não há papéis. Ok. Consegue falar um bocado do que implementámos em termos de gestão de faturas? O que foi? Gestão de faturas. É a parte, se calhar, mais interessante e se calhar o que fez também uma das principais razões para que isto fosse implementado. Nós trabalhamos com muitos serviços. Eu, se olhar ali para o computador, consigo ver que se calhar por semana, às vezes fazemos tipo 30, 40 serviços pequeninos, serviços maiores. Somos quatro, portanto, tem 4 colaboradores na rua, operacionais a trabalhar. A verdade é que às vezes estão de manhã uma equipa está num sítio, da parte tarde na outra e não vai passar noutro sítio. Quando eu vou fazer o controle semanal de quantos trabalhos for 30 ou 40. Se são 30 ou 40, se foram 30 ou 40 orçamentos, são 30 ou 40 faturas a sair por semana. Ou deveriam sair, que às vezes não saem. Com estas ferramentas que nós desenvolvemos, desenhadas já à nossa medida, eu consigo saber se efetivamente estou aqui com o rastro de estar a faturar mais do que o que estou a fazer. E como é que se faz isso? Se houver faturas atrasadas para tirar, realmente consigo faturar mais do que os serviços que estão a fazer. Ou se estou aqui em déficit, em que efetivamente estou a fazer 10 serviços e só ainda faturei 6. E estou a falar em número de serviços, já nem estou a falar em volume de faturação. Embora nós temos implementado formas de ver a parte de número de serviços que estão faturados ou não e também a parte em volume de faturação para ver se estamos a emprestar muito dinheiro aos clientes ou não. Então, a mesma coisa acontece a nível de controle de orçamentos que dei, porque o controle dos orçamentos é uma forma de conseguir saber o que é que se vai passar daqui a 3 ou 4 ou 5 meses. Um cabeleireiro, quando abre de manhã, ou tem a marcação para sábado de manhã porque é noiva que vai casar e a família e sabe que vai ter o dia preenchido. Caso contrário, um barbeiro ou um cabeleireiro, ou até mesmo um restaurante, se não houver marcações, nunca sabe se a sala vai ficar cheia ou se não vai ficar cheia. Mas também já estão habituados a isso e já estão... Para nós é muito importante saber o que é que se vai passar daqui a 2 ou 3 meses. É fácil. Então, se eu der um orçamento, as obras em geral duram 2, 3, 4, 5, 6 meses. Se eu hoje, neste mês, dei poucos orçamentos abaixo do nível normal, então já sei que vou ter dificuldades daqui a 3 ou 4 meses. Isso também é uma forma de nós controlarmos as coisas. E com a aplicação que já fazia à minha maneira, antigamente, com o Excel, são ferramentas que nos ajudam depois a gerir. E até mesmo a planear férias e o assumir ou não novas obras, não é? Que é para saber se iremos ou não ter trabalho. E, acima de tudo, ajuda a gerir ansiedades. Ansiedades. Qual a diferença entre isso e antes que fazias todos os registros no Excel? É muito mais fluido, é automático. Porque nós pusemos automático, porque eu pedi para pôr em automático e tu puseste as coisas a funcionar de uma forma quase sem intervenção humana. E quando digo sem intervenção humana, isto não é no robô, mas efetivamente aquela tarefa que eu pegava num documento, ia colocar aqui, ali e acolá, e ainda estava em papel. Aqui estamos a trabalhar para o papel zero, e não sou nenhuma empresa de e tal, não quero mesmo papéis continuam a haver aqui, mas digitalizar tudo. E isto não é um vício, é uma necessidade. Porque efetivamente depois quando nós precisamos de ir buscar os documentos é muito mais fácil que esteja em formato digital do que andar aqui à procura em capas e papéis e perdidos e não sabem onde é que estão. Mas não é só passar para digital, é passar para digital e também as coisas estarem de uma forma fluida que se consiga chegar com facilidade e de uma forma intuitiva aos documentos e eles comunicarem. Eu vou dar como exemplo, eu meto um certificado de uma inspeção de gás que fiz numa escola e que efetivamente daqui a 3 anos vai ser preciso fazer uma nova inspeção. E eu estou lá a meter, e porque nós desenvolvemos esse projeto, ao meter, não é só meter para lá o documento, é meter e isto tem que funcionar de forma que já me está a dar um aviso daqui a 2 anos e meio de que está-se a aproximar uma inspeção. Um pequeno exemplo. E é claro que eu estou aqui a contar as coisas como se tu não soubesse as coisas, mas sabes tudo. Né? Sabes tudo, foi tu que fizeste. Nós temos que 60, 80 documentos para controlar a nível de validade.
vou dar como exemplo 8 carrinhas. Carrinhas de carros. 8 carrinhas, cada carrinha tem um seguro para controlar, tudo com datas diferentes, tem uma inspeção, tem uma revisão, tá? Ainda tem o selo para pagar, o selo, o imposto, o IUC, mas vezes 8. Ou seja, quase precisava de uma pessoa só para comprar as carrinhas de frotas. Impossível, numa microempresa, impossível. Depois é necessário para o pessoal, bilhetes de identidade estão corretos ou não, é fichas de trabalho, é medicina no trabalho, é até a simples carta de condução, são credenciais que nós temos de ter, estamos numa atividade que obriga muitas credenciais, muitos cursos, muitos cabos para podermos trabalhar na atividade, que estão sempre a caducar, e quando digo sempre a caducar, 3 em 3 anos, 5 em 5 anos estão a caducar, não estão sempre a caducar, é que são muitos. E se nós não tivermos aqui uma ferramenta que nos ajude, com alertas 3 meses antes, 6 meses antes, um dia antes, se estava dentro da validade, se não está, se está-se a aproximar, se não houver essas ferramentas, nós estamos sempre a consumir. E vou dar como exemplo, se eu for olhar só para as 8 carrinhas, que é uma coisa que carrinhas é transversal a todas as empresas, só as carrinhas obrigam-me todos os meses e dar uma volta às carrinhas a ver se alguma está sem inspeção, não é? Está sem óleo, sem gasolina, sem a água, se estão limpas, se não estão, se têm os documentos lá dentro, se não têm, se alguém tirou o colete de... É preciso de controle. Mas essa parte é uma parte visual. A parte dos documentos é uma coisa que com as ferramentas nós conseguimos pôr aquilo a avisar-nos. No entanto, é preciso alimentar a máquina. Quando digo alimentar a máquina, cada vez que vem um seguro renovado, temos que ir à nossa máquina, à nossa aplicação e meter. A forma como nós fazemos isto está de uma forma muito simples. Eu estou a meter lá o documento, e porque foi assim que desenhamos, e obriga que se coloque lá a nova data. Mas mais uma vez, se não alimentarmos a máquina, ela não funciona. Nós temos que estar sempre a alimentar. No final, o que é que vamos ter de retorno? Mais organização e temos controle da empresa. Uma das grandes ansiedades que tinha, que já deixei, aliás, um dos grandes projetos que eu tinha, que já deixei de sonhar com esse projeto, foi tornar esta empresa vendável. Mas vendável como? Queres vender a empresa? Não, eu quero ir até à reforma nesta empresa. Mas um dia que eu queira parar, quero vender a empresa, quero que ela seja vendável. Espero que seja o termo correto. Se alguém quiser comprar, eu mostro a empresa, digo o que é que ela faz, o que é que não faz, o que é que ela tem, quais são os compromissos que tem, quais são as mais e menos valias e que seja vendável. Já meti na minha cabeça que não é vendável. Este tipo de empresas resume-se a um telemóvel. Não é bem assim. Claro que há uma estrutura por trás. Mas quando desaparece o telemóvel, o cliente quer falar sempre com o Elder, quer tratar com o Elder, faz parte das microempresas. Efetivamente, essa parte do ser vendável, acredito que, até porque já deixei de sonhar com isso, se calhar não irá ser vendável, mas se quiser passar a custo zero para outra pessoa, de uma forma rápida, uma coisa de 2, 3 meses, à semelhança do que aconteceu aqui com a Cristina, com as tarefas que ela está a fazer, estou convencido que ao fim de 2, 3 meses, quem ia ficar com isto, e volto a dizer, não estou a preparar a venda, eu não me sinto jovem, quem ficar com isto, rapidamente percebe a dinâmica da empresa. Porque os processos estão muito mais claros. Muito mais claros. Com esta ferramenta a ajudar. E esta ferramenta não deixa de ser um espelho da clarificação dos processos que temos que explanar. Ok. Se a pessoa estiver indecisa entre um software genérico ou o trabalho da Agence, o que é que eu digo? Tinhas alguma recomendação? Ou seja, na tua experiência, certo? Experimentaste várias ferramentas? Na minha opinião, eu voltava a ir por este tipo de projeto. E pela Agent, porquê? Porque efetivamente foi um fato feito à medida. E eu reconheço muito nisto, e é um bocado perguntar-se se efetivamente se eu tinha tido algumas dores, então, se eu tive que me adaptar, não, porque isto foi feito à minha medida. Portanto, e preenche tudo. Ok. Pronto. É isso? Tá? É isso. Obrigado.